André, bem-vindo aqui, bom dia, ao podcast Pode Empreender em Odivelas. Eu sou Mónica Vilarinho, vereadora da Câmara Municipal de Odivelas. Hoje temos connosco André Manteigas, cofundador e presidente da IELCO, que tem e lidera uma equipa dedicada a apoiar o sucesso das empresas de telecomunicações na era digital. Com mais de 15 anos de experiência no setor, o André com mais de 20 anos de experiência, a empresa com mais de 15, adquiriu então um profundo conhecimento dos desafios e oportunidades enfrentados por fabricantes e distribuidores no mercado altamente competitivo. Desde a fundação da IELCO, a empresa que vem e que representa, em 2014, tem inovado e superado barreiras e transformado ideias em soluções tangíveis que impactam positivamente o negócio dos seus clientes e o setor das telecomunicações. Tem-se destacado também no desenvolvimento de produtos fabricados em Portugal, utilizados por grandes operadores como a Vodafone e a NOS. Temos aqui ainda a referência que expandiu-se internacionalmente desde 2017, a IELCO, com uma oferta personalizada que vai desde o design até a embalagem final. André Manteigas, bem-vindo e mais uma vez, obrigada por ter aceito este nosso convite a fazer parte. Obrigado, Mónica, pelo convite. É um prazer enorme aqui estar, na minha terra. Na terra, Odivelas, que o viu crescer. Me viu crescer. Muito bem, não só apenas enquanto pessoa, mas também enquanto empresário. Então, fale-me um pouco mais quem é que é o André Manteigas, um pouco sobre o percurso pessoal e profissional, se assim entender. O André Manteigas, acima de tudo, é um ser humano que procura, de alguma forma, deixar o mundo um pouco melhor do que quando eu nasci. Portanto, tudo o que é do ponto de vista profissional e pessoal está muito alavancado nisso. E acho que o perfil de empreendedorismo que tenho vindo a seguir ao longo dos anos é um pouco o reflexo disso. Não ir para a zona confortável, estar sempre à procura de novas coisas, acrescentar valor e, de alguma forma, também contagiar as pessoas que trabalham comigo e as pessoas para quem nós também trabalhamos, com inovações, com novas soluções e, acima de tudo, o que para mim é muito importante é a criação de valor. Portanto, o André Manteigas, mais pessoal, é pai, é companheiro, é colega. Tento fazer o meu melhor, tento ser um pai super presente, tento dar valores e criar valores também, obviamente, com as pessoas que trabalham comigo. Deixá-las desconfortáveis para que possam crescer. Acima de tudo, também é aprender o máximo que eu possa para deixar um pouco a minha mensagem e que a minha mensagem depois também seja passada um pouco pelas pessoas que impacto diariamente e ao longo da vida, para deixar o mundo um bocadinho melhor. E é empreendedor, lança uma empresa, ou várias, já teremos a oportunidade para falar sobre isso. Em termos de percurso profissional, o que é que daria mais a destacar? Porque há aqui uma parte que é muito irreverente, não é? Que é próprio o empreendedorismo, André Manteigas, o empreendedor. O que é que teria a partilhar connosco? Até porque o Pode Empreender tem como objetivo tentar perceber porquê empreender em Odivelas. Eu acho que desde muito novo sempre tive a vocação para negócio, não é? Sempre imaginei muito, sempre tive imensas ideias, sempre fui um sonhador. E, obviamente, quando nós somos mais novos, a nossa capacidade de operacionalizar é muito baixa. Eu tive uma experiência, fui militar durante alguns anos, que é exatamente o oposto do empreendedorismo, que é mais fechada, mas que nos dá, acima de tudo, capacidade de resiliência, nos dá valores, não é? Ajuda-nos a cimentar valores, como o companheirismo, como os valores de lealdade, de honestidade. E, de alguma forma, em 2003, pivotei para a parte do empreendedorismo que eu acho que é o meu ADN, que é não estar amarrado àquilo que são as convenções e, de alguma forma, imaginar como é que, de alguma forma, com o conhecimento que eu tenho e que tenho adquirido ao longo dos anos, posso melhorar a vida das pessoas. Portanto, do ponto de vista de empreendedorismo, acho que é uma luta constante por uma melhoria, levando muitos socos no estômago, indo muitas vezes ao tapete, mas aprendendo a gerir esses desafios, esses problemas e essas frustrações e levantando novamente e ganhando ferramentas para cimentar todo esse conhecimento, todos esses desafios e, obviamente, crescer. Não é? Acho que não há sucesso sem falhanços e os falhanços, para mim, é aquilo que melhor me define. Portanto, falhanço, para mim, qualquer empreendedor que não esteja disposto a falhar, que não se conheça no falhanço, terá poucas hipóteses de acrescentar valor para além daquilo que será o
Ou seja, a mesma parte de voltar a tentar, não é? Porque temos aqui estas competências adquiridas pela experiência militar, que também permite ter uma mente mais aberta, mais dedicada talvez para o empreendedorismo, de voltar a empreender, não é? Não aceitar as derrotas. É a capacidade de choque, a capacidade... Há um ditado japonês que é por cada 7 vezes que cais, levantas-te 8. Não é? E isto eu acho que um empreendedor que acho que vai ter sempre sucesso e que nunca vai ao chão, só há 2 hipóteses: ou porque nunca cresceu, ou porque só fez isso uma vez. Porque não As dá para quebras são resultado, é a sua própria força e o seu próprio crescimento. Senão não há crescimento. E então um exemplo em concreto que gostaria de partilhar, se fosse possível, sobre essas mesmas derrotas e essas mesmas aprendizagens. Se calhar não tanto o falhanço é uma aprendizagem, é uma fase, é uma permissão de dar um salto um pouco maior, não é? Acho que o falhanço é a forma, enquanto empreendedor, o falhanço é a forma como nós percepcionamos que os outros nos veem. E, obviamente, com os primeiros falhanços, temos essa tendência. Obviamente, depois, nós quando olhamos para o falhanço e o aprendemos a gerir, olhamos como uma aprendizagem, que é o que é que eu posso tirar de bom desta situação. Tenho uma situação muito concreta, dura, pesada. Eu criei a minha primeira empresa em 2004. As coisas correram bem até a crise de 2008. Entre os anos de 2008 e 2010 houve aí a crise imobiliária, não é? E aquela crise nos Estados Unidos gigantes, que depois foi para o mundo inteiro. E, obviamente, eu que tinha sucesso, achava que era o maior do mundo de arredores. O que aconteceu depois, levei alguns socos no estômago e fui ao tapete e praticamente perdi tudo aquilo que eu tinha. E do ponto de vista de saúde mental, tive uma grande quebra. Do ponto de vista de orgulho, uma grande quebra. Do ponto de vista daquilo que eu achava de mim mesmo, também não foi bom. Mas, de alguma forma, ao longo dos anos, a posteriori, fui reconstruindo e fui ganhando ferramentas para ultrapassar isso. Portanto, se eu pudesse voltar atrás e dizer assim, se pudesse eliminar esta situação da tua vida, farias? Claramente que não. Porque eu sou o reflexo desse falhanço e de outros que tive ao longo da minha vida. Exatamente. Portanto, não sinto que, se hoje pudesse escolher, traçaria outro caminho. Porque foi tão intenso, foi tão duro, tantas cicatrizes, mas acho que a história do homem é a história das cicatrizes que tem e da forma como depois se reergue nessas batalhas e nessas guerras que muitas vezes são perdidas. Portanto, acho que o falhanço, acho que para chegar onde estou hoje, ou onde nós estamos hoje, tinha que ter passado por aquilo. E aceito que no futuro, se tiver que passar por outra situação, só peço que não seja tão intensa, tão intensa, até porque nós ganhamos ferramentas, claro. Aceito-a porque sei que sem isso não podemos crescer. Claro. Okay? E daí a importância dessa passagem. Pergunto, em termos de ego e de maturidade, o que é que isto faz a um empreendedor, como dizia, que na altura estava bem e sentia-se bem e conseguia tudo, e conseguias tudo, o que é que se sente um empreendedor nesse papel? Ou seja, quando nós achamos que somos, entre aspas, ou que estamos a surfar a onda certa e depois levamos assim uma queda, o ego é o nosso maior inimigo. Porque o ego dificulta-nos a aprendizagem. Nós, quando há uma falha e o ego diz a culpa não foi tua, a culpa foi lá de fora, impede-nos de avançar mais rapidamente. Portanto, a destruição do ego é o princípio para a ultrapassagem do problema. Isso nós aprendemos isso na tropa com o enquadramento, não é? Que é, primeiro, vamos destruir o ego, vamos destruir a personalidade e depois vamos reconstruir. Portanto, do ponto de vista de empreendedorismo é exatamente a mesma coisa. Do ponto de vista de falhança é exatamente a mesma coisa. O ego é o nosso maior obstáculo. Quando nós quebramos o ego, ganhamos a competência para crescer mais rapidamente e muito mais efetivo, muito menos, como é que eu vou pôr? Muito menos para os outros e muito mais para o nosso propósito. Ficamos por encontrar o nosso propósito. Muito bem. E do ponto de vista desse mesmo crescimento, há algum momento em que se destaca de quando é que quis ser empreendedor, ou por algum motivo, ou alguma questão que
que houvesse de diferença, porque realmente há aqui uma diferença entre o empreendedor que já passa por uma parte de falha e atualmente, qual é que é a ponte que se consegue encontrar entre estas duas personalidades? Eu acho que a parte da criação do empreendedorismo, não vou dizer que nasce com a pessoa, mas é preciso haver algumas condições para que isso venha. Eu desde muito novo, que, sei lá, desde arranjar pinhas e sacos de pinhas e ir a vender aos vizinhos onde nós passávamos férias. Também fui apanhado na escola a vender umas notas do Banco de Angola para ter dinheiro para os matraquilhos. Portanto, acho que desde muito novo há sempre aquele hustle, não é? De tentar de alguma forma dar a volta. Com a maturidade, e isto tem a ver também um pouco com o meu percurso, que só há 3 formas de nós fazermos crescer uma empresa: inovando, diferenciando ou por preço. O caminho que normalmente que é começado quando não há maturidade é por preço. Porque é muito mais fácil. Eu também consigo vender aquilo, consigo vender mais barato, portanto vou ter negócio. Mas isso esgota-se ao longo do tempo. E a motivação é o negócio e o dinheiro, não é? É mas simples. aí também há aprendizagem, porque nós aprendemos a negociar, aprendemos aquelas skills de aprender a negociar. Ao longo da nossa vida vamos dizer assim, ok, o meu contributo não pode ser só preço, não pode ser só dinheiro. Portanto, o que é que eu posso fazer mais? Que problemas é que existem? E que ferramentas é que eu tenho? Ou que ferramentas é que eu posso correr lado a lado, ao meu lado, seja com pessoas, seja com instituições, para resolver estes problemas? E se eu resolver os problemas, deixo o mundo um pouco melhor ou não? E eu acho que a vida de um empreendedor, desde o princípio, que é com pouca maturidade, para uma maturidade a partir dos 40 anos, se calhar que é uma grande alteração, acabamos por ir acrescentando cada vez mais ferramentas, mais valor, e torna-se muito mais interessante. Portanto, um empreendedor, ao princípio, muito provavelmente vai sempre pelo dinheiro. Não vai pela diferenciação. E para se conseguir focar noutros objetivos como a comunidade e contribuir com algo mais e não ser pura e simplesmente um negócio, tem que haver aqui também alguma consistência e algum trabalho persistente por parte de todas, para além das aprendizagens que vão tendo, mas também uma melhor eficiência e distribuição de trabalho que vai existindo. Porque há aqui uma gestão, não é? Há a gestão pessoal, a gestão profissional, e imagino, não sei se daria ou não para colocar ainda a gestão de poder contribuir para a comunidade. Faz sentido haver esta partilha e há consistência para que haja mais tempo para contribuir para algo superior? Eu acho, esta é a minha visão, nem sempre pensei assim, mas como eu disse há pouco, à medida que nós vamos crescendo, e eu acho que a parte da espiritualidade, quando nós nos encontramos, acho que todos nós temos uma missão, e que às vezes não a encontramos ou levamos tempo a encontrá-la. Eu acho que o serviço é o mais importante enquanto ser humano. Nós podemos estar a trabalhar na parte profissional, podemos ser amigos, podemos ser pais, mas não faz sentido nós passarmos a nossa vida a olharmos só para nós mesmos, não é? Acho que se nós passamos a vida a levar pancada, a ter sucesso, a levar pancada, a ter sucesso, a aprender, a interagir com um monte de pessoas, acho que ganhamos ferramentas, ganhamos experiência para podermos passar essa mensagem aos outros. E para mim o serviço, enquanto André Manteigas e enquanto empresário e enquanto empreendedor, tem que estar lá, porque senão não faz sentido. E o serviço pelos outros ou o serviço para ser visto e reconhecido? Não patavina a isso. Acho que o reconhecimento é bonito, não vou dizer que não é, mas eu gosto da autenticidade. E quando é pelo reconhecimento, não estamos a ser autênticos. Há um princípio basilar que é: eu tenho que ser reconhecido, não zero. Acho que nós devemos fazer o bem e, se formos reconhecidos por isso, impecável. Eu tenho alguns problemas com isso, claro, porque sinto-me, entre aspas, uma fraude se tiver esse reconhecimento. Isso é, obviamente, destruição do ego, uma luta não é? minha. Isso é uma luta minha. Muito bem. Mas saber, como é que se sabe como é que se consegue ter a percepção de que se faz a diferença?
pela forma como às vezes as pessoas interagem connosco, pela forma como às vezes mandam mensagens inusitadas, olha, obrigado por isto, foi espetacular, ou o impacto que tiveste a fazer isto é este. Ou seja, há uma medição de valor, há uma criação de valor que nós vemos, ou seja, nós passamos por um monte de coisas, aprendemos um monte de coisas, mas estamos de alguma forma a acelerar o processo de conhecimento de outros, Claro. que por sua vez tem impacto em mais gente. Portanto, não é ajudar uma pessoa, é a cadeia de valor, que eu ajudo ou eu contribuo para esta pessoa, para esta instituição, e esta instituição vai contribuir mais à frente. Claro. Criar um ciclo de contribuição. Exatamente. E eu acho que nós, quando vemos o bem, temos tendência para fazer o bem. E quando vemos o mal, temos tendência para fazer o mal. Portanto, enquanto ser humano, enquanto empresário, acho que se fizermos sempre o bem, haverão pessoas que farão também um bem. Portanto, é um bocado essa Trabalhamos mensagem. na teoria das probabilidades, não é? E há aqui um reflexo... Há uma contaminação natural. Muito bem, positiva. Positiva, sim. André, também estiveste connosco no ciclo de lideranças em que foste um dos convidados para estar com os grupos na Aginvest, através do ciclo de liderança das quintas às quintas. Um dos grupos também mais motivado e que mais participou. Algum contributo? Porque uma coisa é falarmos enquanto empresário que até partilha e participa e quer se constituir como mentor e ajudante, talvez, não será a palavra certa, de outros, mas algum contributo em que se acaba por ouvir enquanto se dá uma mentoria, um apoio, em que também nos sirva como nós próprios, como uma aprendizagem? Eu acho que nós reconhecemos a falar com os outros. Portanto, quanto mais nós comunicarmos com outras pessoas, mais nós também assumimos internamente aquilo que somos. Porque o silêncio faz uma coisa. Eu posso ter uma percepção minha ou das minhas coisas na minha cabeça. Quando eu verbalizo, eu estou a verbalizar e muitas vezes a percepção ou a perspectiva é completamente diferente. Portanto, eu acho que quando nós falamos para mais gente, quando nós contribuímos, quando nós somos apaixonados por criar valor, por ajudar alguém a acelerar o seu percurso, nós também recebemos de volta alguma informação. Ponto número 1. Há problemas que determinado tipo de pessoas têm que nós nunca pensámos que poderiam ter, ou seja, aumentamos a nossa base de conhecimento, mas de alguma forma também ouvimos o retorno da nossa informação com dúvidas e questões que nós muitas vezes não nos apercebíamos. Portanto, eu acho que a dinâmica da entrega é sempre para os dois lados. Claro, receber e dar. Nós damos aquilo que podemos e recebemos aquilo que temos que receber para podermos dar melhor a seguir. É um bocado esta a minha visão destes contributos. E há tempo para contribuir e para fazer a diferença? Eu tenho alguma paranoia com a essência de tempo, porque acho que nós desperdiçamos muito tempo com coisas que não acrescentam valor. Portanto, eu acho que se nós eliminarmos todo o tempo que nós, por exemplo, vemos em que vemos televisão, em que vemos Netflix, em que estamos nas redes sociais, acho que se somarmos esse tempo ao longo do dia e se dermos 1/3 do tempo que diariamente despendemos nesse tipo de coisas, podemos entregar tanto. E o somatório disso ao longo de milhões de pessoas é uma contribuição gigante, ou seja, muda. Podemos continuar então a beneficiar desse tempo, até mesmo para as organizações da Aginvest e das sessões com empresários. E, por acaso, queria voltar aqui um bocadinho atrás e fazer uma pergunta. Eu percebi que há aqui uma série de percursos na tua vida enquanto empreendedor que foram essenciais para a essência e para a pessoa que hoje és enquanto empresário, mas haveria alguma coisa, com base na experiência que hoje tens, que farias diferente? Uma que realmente fizesse a diferença, não entrar em... Eu acho que não. Porque se eu alterasse o que quer que fosse para trás, alteraria aquilo que eu sou hoje. Não estou a dizer que se alterasse não pudesse ser uma pessoa melhor ou com mais efetividade, mas é meramente especulativo. Portanto, eu gosto da pessoa que sou hoje, gosto do impacto que eu tenho, acho que tenho o coração no sítio certo. Portanto, não alteraria nada. Continuava a levar a pancada que levei, continuava a levar todos os murros no estômago que levei, não alteraria nenhum.
Mesmo o processo de aprendizagem. Sim, o processo de aprendizagem. Se calhar uma outra pancadinha a mais também não me teria feito mal, mas acredito que nós aprendemos as lições que temos que aprender ao longo da nossa vida. André, és um empresário mais ou menos resistente que eras há 10 anos atrás? Sou muito mais resistente, diariamente. Todos os dias sou mais resistente. Todos os dias há novos desafios. Todos os dias há lutas que nós temos que fazer. Todos os dias há decisões que temos que fazer. Todos os dias há novos problemas, novos desafios. Portanto, todos os dias. Amanhã sou um empresário mais resistente e um empreendedor mais resistente do que hoje. E quando é que se diz basta ou temos que continuar todos os dias a trabalhar? Eu acho que não vai haver nenhum dia onde se diz basta, porque quando nós fazemos aquilo que gostamos, não é? Quando nós temos impacto, e não só internamente, mas mesmo para a comunidade, o que é que fazemos depois? É a motivação, Nada. a paixão. Sim, acho que é o drive, é o propósito. Eu sou muito alimentado pelo propósito. E eu acho que o propósito só morre quando nós morremos. Muito Portanto, bem. se eu estiver no meu propósito, vou continuar a fazer o meu propósito continuamente. Até ao dia que me vai embora. Ferramentas que ajudem então a criar essa persistência e essa resistência. Alguma sugestão para futuros empreendedores? Consistência, trabalho? Eu acho que é a capacidade, acima de tudo, de conseguir sair do problema. Eu tenho duas fases muito vincadas, para não falar aqui das intermédias, que é a fase vincada do buraco, não é? Das ansiedades, dos estados mais depressivos, da inação, da incapacidade de tomar decisões, da incapacidade de saber o que é que eu posso fazer. E depois tenho o outro lado, que é, por maior que tenha o problema, ele interage comigo da forma que eu achar que ele deve interagir. E a ferramenta que eu encontrei que melhor há duas ferramentas que para mim são fundamentais. A parte espiritual, ou seja, para mim a parte de fazer desporto, a parte de me alimentar bem, a parte de meditar, a parte do awareness, de ir para a natureza, e a gestão do tempo. A gestão do tempo, para mim, para qualquer empreendedor, é a ferramenta essencial. Devem-se focar sempre naquilo que mexa a agulha para o negócio que têm. E aquilo que nós vemos muitas vezes, estamos sempre ocupados, mas depois acabamos por estar ocupados com as coisas erradas. Como eu estava a dizer, ser empreendedor, acima de tudo, é ser o mágico do tempo, não é? E aquilo que eu aprendi ao longo do tempo é que nós, muitas vezes, despendemos tempo naquilo que nós achamos que é urgente e que tem impacto e estamos constantemente ocupados. Mas, na realidade, os resultados que nós temos, se não forem as coisas que mexem a agulha, os resultados que temos são extremamente baixos. Uma das coisas que eu alerto as pessoas que trabalham comigo, e obviamente há algumas pessoas com quem eu faço a mentoria, é foquem-se naquilo que realmente mexe a agulha do projeto ou da empresa onde vocês estão. Identifiquem bem se realmente aquilo tem impacto na vossa organização ou no vosso projeto. Porque se não tiver impacto, o que acontece é que tanto a empresa como as pessoas dessa empresa ou desse projeto estão constantemente ocupadas e o resultado é baixo. O que leva a frustração, stress, lutas internas, não é? Portanto, há aqui dois problemas que nós achamos que se estivermos ocupados as coisas estão espetacularmente bem, mas porque é muito mais fácil. Mas quando nós nos colocamos do lado dos resultados ou do lado do objetivo que nós queremos atingir, há uma responsabilização. Se eu estou sempre ocupado e eu não estou a atingir os meus resultados, então a culpa é minha porque eu escolhi mal as minhas atividades. E eu acho que é importante para qualquer empreendedor responsabilizar-se. Que é, eu posso tomar a decisão, a culpa não é da A, B ou C, a culpa é minha porque eu não analisei bem onde é que eu me estava a meter e o impacto que tinha na organização. Portanto, a gestão do tempo, para mim, é fundamental. Muito bem. Tinha aqui ainda mais uma pergunta para colocar, para mesmo terminar a nossa sessão de podcast de hoje, e a pergunta seria muito, muito específica. Que sonhos é que o André Manteigas ainda tem por cumprir? Que sonhos é que eu tenho? Eu tenho vindo ao longo da minha vida a fazer as coisas que eu gosto, a atingir os meus sonhos. A cumprir. Aquilo que... Eu não vou responder diretamente ao sonho, vou fazer o oposto. Se eu falasse com a pessoa, com o André mais velho,
quase a morrer. Aquilo que eu não gostaria de sentir é que não contribuiu para um mundo melhor e que deixou de fazer coisas pela reação que outros poderiam pensar, ou mal, ou criticar, e não ser autêntico. Portanto, eu acho que sonhos... Sim, não é tanto o arrependimento em si, é deixar... Eu acho que nós temos um potencial, eu acho que tenho o meu potencial. E o meu objetivo é deixar o meu potencial máximo até ao fim da minha vida. Portanto, de alguma forma, o meu sonho seria, então, entregar todo o potencial que eu tenho até ao fim da minha vida e não deixar nada por fazer, nada por dizer, nada por contribuir. Um pouco por aí, sim. Se calhar esse seria esse o sonho. Obrigada, André Manteigas, por este momento inspirador. Foi um prazer. Mais uma vez teremos aqui o gosto de publicitar e partilhar com todos esta visão do empreendedor de Odivelas, também a investir em Odivelas. E terminamos hoje o nosso podcast com a emblemática frase de Rui Nabeiro: se todos quiséssemos, o mundo seria extraordinário. Obrigada, André. Obrigado, eu, Mónica. Contarmos com o teu esforço para sermos extraordinários. Obrigado. Age Invest Odivelas. Venha investir no futuro.